Então, bom dia. Qual todo o seu nome? Senhor Alex, o senhor é irmão da Débora. Por essa razão, vou ouvir o senhor como informante. É uma qualificação jurídica. Por favor, preste os esclarecimentos que lhe forem perguntados. Inicialmente, o Ministério Público fará perguntas, depois a defesa. Por fim, eu posso complementar. Ministério Público. Bom dia, Alex. Bom dia. Alex, você era irmão da Débora de mãe e pai? Somente de mãe, somente de pai? Somente de mãe. A Débora era a única filha do relacionamento da sua mãe com o Davi, certo? Exatamente. Eles haviam, neste relacionamento, tido a Débora, porém antes cada um teve filhos, certo? Exato. Você pode nos esclarecer quem são os filhos do Davi e quem são os filhos da dona Rosane? Os filhos da Rosane sou eu e a Débora. E as filhas do Davi é a Débora e a outra. Estou meio nervoso, esqueci o nome dela. Cada um tinha um filho antes Exatamente. de começarem o casamento. Eu vou pedir que o senhor nos conte o que o senhor recorda a respeito dos fatos, da forma como eles se deram. Eu sei que o senhor não morava em Montenegro, então que o senhor nos conte como é que aconteceram os fatos. Por volta, eu sempre acordo mais ou menos às 5 horas da manhã, que eu moro em Veracruz e trabalho em Venâncio Aires. E aí às 5 horas da manhã eu acordei e eu vi uma chamada do telefone da mãe. E aí eu até achei estranho. Aí na hora que eu ia ligar, chamou, aí deu a chamada de novo. E aí foi uma brigadiana que falou: ó, Alex, a tua mãe quer falar contigo. Eu já fiquei meio, ué, será que aconteceu? E aí a mãe me comentou que o Alexandre, ele tinha largado assassinado a Débora e largado na frente de casa ali. E aí eu até não, mas não pode, mãe, não pode ser verdade isso, não, eu não acredito nisso aí. Não, aí ela falou que sim. E aí eu e a minha esposa Luciana, a gente se deslocamos aqui para Montenegro, né? O senhor sabia da intenção da sua irmã de se separar do réu? A mãe tinha me comentado durante a semana que a Débora estava querendo se separar do Alexandro. Elas já estavam vendo já apartamento e coisa para alugar e tudo. Já tinha, na verdade, visto o apartamento, né? Já estava com o apartamento já alugado. E aí ela tinha me comentado, só que ela falou que a Débora não queria que eu soubesse, a gente não soubesse ainda, que era só para que depois ela queria conversar com nós, com a família toda, para dizer os motivos e tudo, que até hoje eu ainda não sei. E aí ela... E aí aí a mãe comentou que estavam pensando em separar e até ficava pensando, pô, cara, tomara que seja tudo tranquilo, a situação e coisa para que der. Naquela semana eu tive um aperto e coisa, mas tudo bem, vamos, acho que vai dar tudo certo. Não, tomara, mãe, vai dar tudo certo e coisa. Mas isso daí, a mãe tinha me comentado referente a isso, que ela estava querendo se separar e tudo. O senhor recorda mais ou menos quando que a sua mãe lhe contou que a Débora pretendia se separar do Alexandre? Foi na própria semana em que ela foi morta? Ela foi assassinada na madrugada de quinta para sexta? Foi durante a semana. A mãe me comentou que ela estava querendo... Ela ia se separar e coisa, já estavam em conversas e coisa. E acho que durante essa... Foi isso daí. Como era o relacionamento da sua irmã com o Alexandre, que o senhor saiba? Olha, eu nunca enxerguei assim vamos dizer assim, de coisas de excesso dos dois, de nenhuma parte. Que até nosso convívio não era tanto, né? Como eu sempre morei longe e coisa, nosso convívio era quando eu via nos meus pais,
Aí eu tenho eu e a Luciana, que é minha esposa, a gente tem um filho, o Arthur, que a Débora era a madrinha. E a gente via ali, se encontrava ali. De vez em quando tinha o aniversário do Arthur, ou meu, ou do Luciano, eles também iam para lá, para casa. Mas eu não conseguia, não enxerguei nenhuma, até o ocorrido que tinha essa situação dos dois. Sempre foi aparentemente tranquilo, apesar de que, vamos dizer assim, sempre foi, ele não pareceu tão possessivo em cima dela, porque deu para entender coisa. E o senhor percebeu alguma mudança na sua irmã em algum momento, perto dessa data em que ela pretendia se separar? No Natal, antes um pouco ali, eu senti a Débora mais distante. Eu até tinha comentado um pouco com a Luciana, eu também, a Luciana, que é minha esposa, também comentou que parecia a Débora mais distante. Tu via que eles estavam um pouco mais distantes, tu via que o semblante, eu não sei te explicar assim, mas tu via que estava diferente um pouquinho para ela, mas... E até depois, quando a mãe me comentou referente, naquela semana do ocorrido que estava separando, então... Aí me voltou para trás, então deve ter sido isso aí, provavelmente. Por isso que ela já estava diferente, já no Natal e coisa, quando a gente se encontrou lá na praia, quando a gente estava lá no nossos pais lá na praia. Lá. Depois que isso aqui aconteceu, que esse homicídio aconteceu, do que o senhor apurou como irmão da vítima, a respeito do comportamento do réu, o que o senhor tem a nos dizer? Eu fiquei surpreso por muitas situações de que comecei a ouvir muitas coisas de outras pessoas, de convívio deles, dela e coisa, referente a, vamos dizer assim, a palavra posse, referente a ela. E aí tu começa a ouvir das pessoas, tem pessoas que tu ouve de pessoas que têm medo dele, receio dele, que eu não sei o que tu andou aprontando, alguma coisa. E aí tu também ouve também referente a familiares, sobrinha, abuso, coisa. Aí eu fico surpreso, porque tava tudo... Pô, a gente era uma família, velho. Tu tem toda meus pais, pô, aceitaram tudo numa boa, sempre conversamos tudo numa boa. Eles conversam, principalmente meu pai sempre conversou com eles, sempre numa boa. Sempre conversou, sempre teve a situação tudo bem clara e coisa. Entendeu? A gente é uma família de bem, cara. A gente é uma família de bem que a gente só... Tem as coisas tudo certinho, a gente é trabalhador, a gente trabalha, a gente faz tudo certinho. E a gente começou a ficar surpreso com toda essa situação, de ter ouvido pessoas daquele mundo do convívio, que nem no velório da Débora. O pessoal, ele fazia tal coisa, ele era aqui assim com ela, brigava, xingava ela, não sei o que, em academia e coisa, entendeu? O pessoal que eu nunca vi, que eu era de convívio deles aqui de Montenegro. E eu comecei também a ficar surpreso referente a isso daí. A sua irmã era uma pessoa bastante discreta, em termos de dividir a vida pessoal, a intimidade dela. Sim, eu não sei com a mãe, que geralmente filha e mães deve ser mais e coisa. O nosso convívio era que nem eu vinha aqui nos meus pais e coisa. E até, vamos dizer assim, eu não me metia na vida dela, da mesma forma que ela nunca também se meteu assim na minha vida, que cada um faz as suas escolhas, né? E até o estilo vamos dizer assim, de vida deles como casal era diferente do estilo de vida meu e da minha esposa, né? Entendeu? Então... Tinha um pouco essa... Mas a gente se dava bem, super bem, coisa. A gente, às vezes, se tinha alguma coisa com a mãe, ou com o Davi, coisa, que o Davi é meu padrasto, mas eu considero ele como meu pai. Porque eu conheço ele desde que eu me conheço por gente, eu conheço ele. Entendeu? Então, desculpa, eu estou um pouco nervoso, O senhor sabe mais ou menos qual era o tamanho da sua irmã? A altura? Eu tenho 1,75 m, eu acho que 1,60 m e pouco ela deve ter, né? Eu acho. Eu acho que eram quase a mesma altura. Né? Ele é muito maior do que ela? Sim, ele é maior do que eu.
Como é que ficou a sua família depois que isso aqui aconteceu? A sua mãe, o Davi, que o senhor entende como seu pai. Conta para nós, depois desse 25 de janeiro, 26 de janeiro de 24, como é que ficou a sua família? Eu não sei o que vai acontecer aqui, mas a minha família já foi condenada. Entendeu? Meus pais, principalmente, já foram condenados. Para vivenciar aquela situação de pegar... Eu não sei, acredito que aqui a maioria deve ser pai ou mãe aqui dentro. E tu enxergar a filha na frente de casa morta, tia. Largada na frente de casa. Pô, entendeu? A nossa família tá arrasada. Tá arrasada. Meus pais, principalmente, pelo amor de Deus, eles vão levar pro resto da vida deles isso daí. Eles eu não enxerguei a cena, eu não cheguei a ver nenhuma filmagem, nem nada de coisa do que aconteceu. Mas eles enxergaram a cena de ver a Débora atirada em cima da calçada da frente da casa deles. Entendeu? Pô, é a mesma coisa que tu pegar e jogar um animal na frente, cara. Na rua, alguma coisa. Pelo amor de Deus. E eu acho que a situação de... A gente tá todo mundo arrasado. O pessoal, família, tá toda arrasada. Entendeu? Eu acho que a gente já teve a nossa condenação. Que é viver com esse tipo de coisa, essa memória. E principalmente eles, que já são idosos e vão viver com essa memória para o resto da vida deles. Eu tenho filho, pelo amor de Deus, eu não consegui enxergar meu filho atirado, morto na rua. Entendeu? E eu acredito que ele também, tu é pai, cara. Tu é pai. Tu tem filhas e coisa. Imagina tu enxergar a tua filha, uma das tuas filhas, jogada na frente da casa. Não tem, cara. Não dá. Isso não dá pra justificar. A gente tá arrasado. A gente tá arrasado. A gente tá muito triste com toda a situação. Entendeu? A gente só... Eu vou falar por mim, eu só quero que a justiça seja feita, que isso se encerre, até para a gente ter para dar paz também para Débora e coisa, entendeu? Seu Alex, eu presumo que vocês querem recomeçar, né? Vocês querem recomeçar. Exatamente. Depois disso. Eu tenho uma coisa para lhe perguntar, já que o senhor mencionou essa forma tão terrível que foi deixado o corpo da Débora ali. Ele chamou os pais do senhor? Ele tocou campainha? Ele alertou que ele tinha abandonado o corpo morto da filha deles? Não. Não foi avisado. Como é que seus pais ficaram sabendo? Meus pais tomam remédios e coisas, que dormem e coisas, eles acordaram com batidas, se eu não estiver enganado, e coisa ali, com os brigadianos batendo na porta, porque achavam que os vizinhos lá da rua achavam que ele tinha também feito alguma coisa com eles. Então ninguém foi chamado, ninguém foi chamado para socorrer. Não. O Alexandro não fez nenhuma ação de socorro ali, que deixou a Débora para ser socorrida pelos seus pais, por exemplo? Não teve. Porque quem acordou meus pais foi a Brigada Militar, se eu não estiver enganado, batendo na porta e coisa para saber se eles estavam tudo bem. Sim. Aí no momento que eles foram ver que era... O senhor teve notícia que uma brigadiana pulou as grades Exatamente. da casa? O senhor ficou sabendo que uma vizinha dos senhores, chamou o SAMU, ela estava voltando do trabalho? Exatamente, foi isso daí. O senhor recorda desses dados? Exatamente. E que ela estava com o esposo e chegou ali e viu um corpo morto que depois ela acabou reconhecendo como a Débora? Exatamente, foi assim. Tá. Então, de fato, ele não interveio para chamar os pais dos senhores? Não, porque senão... Teria algum registro, alguma coisa? Não, que eu saiba, não aconteceu isso aí. Por favor. O senhor mencionou agora, eu só gostaria de entender um pouco melhor. O senhor referiu que a desconfiança inicial dos vizinhos era que ele tivesse matado também os seus pais. Sim. Lembro que o vizinho comentou, os vizinhos comentaram e coisa lá, que tinha achado que tinha acontecido alguma coisa. Comentaram para o pessoal da brigada e coisa, que poderia ter acontecido alguma coisa com eles. Então, senhor,
O senhor atribui, os seus pais atribuem algum fato, conseguem entender por que ele deixou a Débora ali? Cara, acredito eu que, vamos dizer assim, o que veio para nossa cabeça que deve ter sido uma forma de vingança. Já que eu não posso ter a filha de vocês, toma a filha de vocês aí na frente. Provavelmente só pode ser isso, porque... Os seus pais estavam ajudando muito a Débora nessa transição para essa nova vida, separada, autônoma? Seus pais estavam intervindo e ajudando? Exatamente. O meu pai conversou com o Alexandre Luz um dia antes. Acho que depois vocês vão conversar com ele, ele vai explicar direitinho. Ele conversou pelo que ele me falou, conversou um dia com ele antes. Já tinham praticamente fechado o apartamento ali no centro aqui de Montenegro, aqui de aluguel já para Débora, que já estava sendo arrumada as coisas lá onde eles moravam, acho que vendiam lá. Já estava sendo as coisas encaixotadas, a mãe de manhã ia lá, eles iam lá ajudar a encaixotar, trazer um pouco das coisas, ia até a mudança naquele outro dia, tudo ali do final de semana. Então, eles estavam ajudando. Exatamente. Pelo que eu entendi, eu na verdade sei isso, mas o jurado está tomando pé de tudo que aconteceu, tudo que existe no processo agora. Então, eu lhe pergunto, o seu pai conversou, então, na véspera e o Alexandro deu a impressão, ao menos, de que estava de acordo com essa separação. Exatamente. Eles conversaram, meu pai conversou com ele, disse que estava... Ele também disse que estava tudo bom. Acho que, se eu não me engano, ele falou que também ia ajudar ainda também para ajudar a arrumar as coisas, tudo lá. Aproveitando essa questão da ajuda, os seus pais estavam ajudando, inclusive, financeiramente no pagamento desse aluguelzinho da Débora? Exatamente. Meu pai ajudando ela. E a minha mãe sempre ajudou a Débora bastante coisa, comprando as coisas para ela, tudo também. O senhor sabe se o réu tinha ocupação? Sinceramente, eu só sei que estava sempre em academia. Eu sei que ela dava aula na academia, estava formada e tudo. Eu, sinceramente, até hoje eu não sei. Posso fazer pergunta? Então, eu ia lhe pedir em seguida isso. O senhor disse que falou que conhece o seu Davi desde que o senhor é gente, digamos, deve ter sido bebê, assim, que eles... eu era bem pequenininho, eu não me recordo da idade, mas bem... Então, o senhor, a Débora, naturalmente, sua irmã a vida inteira, porque ela é uma irmã era uma irmã mais jovem. Então, me conta, como é que a Débora conheceu o Alexandro e a academia? Como é que ela teve essa virada? Que idade ela tinha quando ela começou a frequentar a academia? E deixou de ser só aluna de São João para passar a ser para treinar, a se fortificar, a fazer educação física. Já estava com ele? Como é que foi? O senhor consegue? Eu não me recordo muito bem dessa parte ali, de como eles se conheceram. Eu, sinceramente, eu não acredito que deve ter sido em festa, alguma coisa, ou conhecido. Eu, sinceramente, eu não sei. A Débora, depois da academia, ela sempre foi uma guria ativa. Então, e acho que depois, quando ela começou a fazer essa parte de musculação, acredito eu, e aí ela começou a estudar sobre isso daí e tudo, então, e ela sempre gostou de interação com pessoas, né? Ela sempre foi dinâmica, até diferente de mim, que eu já sou mais reservada, e ela não, ela sempre foi mais dinâmica. Ela era alegre, ela era animada. Muito. Isso daí ela era muito dinâmica. O senhor entende ela como uma pessoa de bom trato social, assim, que favorece dar aula, favorece eu acho conversar com o aluno e tal. Eu acho que até pela repercussão, pelo que o caso aconteceu, principalmente aqui, tu vê isso daí. No dia do velório da minha irmã, eu fiquei surpreso pela quantidade de pessoas que iam lá, falavam bem dela e tudo. Que idade o senhor acha que ela tinha quando começou na academia? O senhor consegue ver? Se falou aqui que lembram da Débora do São João, que ela estudava no São João. Isso eu presumo, estudava, deve ser antes aos 15 anos, digamos, 16, que é mais ou menos a idade que a pessoa sai do ensino médio.
Agora é 18, porque tem uns anos a mais, né? Tem um nome e tal. Sim. Mas antes era um pouco mais cedo. Eu imagino uns 15, 16. Acho que é por aí. O senhor tem ideia? E a academia é concomitante com isso? O senhor consegue lembrar ou o senhor não sabe dizer? Eu não sei te dizer agora, sinceramente. Eu não... Mas ela fazia anos que ela estava em parte de academia. Fazia bastante. Eu não recordo qual é a quantidade de tempo. E não é junto com o Alex isso? Mais ou menos junto com a convivência com o Alex? Mas, olha... O senhor sabe as academias que ela esteve, que ela trabalhou? Que ela... não, os nomes eu não sei, sinceramente, aqui. Até porque eu sempre morava lá em Santa Cruz e Veracruz. Ah, o senhor morava longe. Já. O senhor falou que vocês concordavam com o relacionamento, apesar de... Os senhores recalcitravam, mas é o que ela queria e tal. Então, exatamente. Porque havia uma diferença etária grande? Eu acho que nem eu sempre falei, conversava principalmente com a mãe. Não, acho que a diferença de idade eu acho que às vezes é um empecilho. Claro, ela era mais nova, quando acho que conheceu ele, bem mais nova, só que depois chega num ponto que até... Tu viu que acho que ela conversava com a mãe, depois queria ter uma família. E daí depois agora eu e a Luciana, nós tivemos o Arthur, que é o meu filho, que era o sobrinho dela. E acho que depois disso aí, acho que ela começou a pensar diferente um pouco também. Claro, eu não... Ela queria ter filhos, o senhor está querendo? Pelo que eu deu para entender, assim. Acho que ela queria ter uma situação de família, acho que ter uma normalidade um pouco. Por que o senhor, só na mesma linha, o senhor diria que eles tinham personalidades muito diferentes? A Débora e o... Sim. A Débora sempre foi mais... Ela é espontânea. Ela é aquela... Ele é mais... Pela si pouca mesmado, convivência... assim? mais... Vamos dizer assim... Fechado? Mais fechado. Ele era mais fechado. O senhor eu diria que até o semblante era diferente? Sim. Até muitas vezes quando a gente estava junto, tinha dias que ele estava mais conversador e coisa, ele sabe disso aí. E outros dias que ele estava mais quieto. Mas a gente vai... Eu não me recordo o termo que o senhor usa, mas o senhor dá a entender que a sua esposa tinha um pouco de desconforto com ele porque ele era meio... carrancudo, ela truculento, sempre... não sei, o que o senhor pode desenvolver isso no convívio, eu tô falando, com vocês. Minha esposa, ela é mais, vamos dizer a palavra, mas diga a palavra sensitiva, ela sempre achou ele mais fechado, vamos dizer assim, ela sempre a aura dele mais pesada e coisa, e até quando referente ao meu filho e coisa, quando ela foi madrinha, ela não quis convidar ele para padrinho por achar isso daí. Entendeu? Ele não foi padrinho do seu filho? Não. O senhor falou que no velório se falou muito. No seu depoimento, que o senhor ouviu. De quem o senhor ouviu essas coisas? Talvez o senhor não saiba nomes, mas que pessoas eram? Eram da academia? Não sei. Pessoal de convívio dela. Eu não sei se era todos de academia, alguma coisa. Porque a Débora tinha bastante conhecidos, né? Aqui dentro. E aí alguns falavam, uns de academia, ele sempre foi mais... Aí, mas assim, eu xingava ela lá, ou não sei o que acontecia de dinheiro, uma coisa que precisava, não sei o que, entendeu? Então sempre foi mais... Aí até fiquei meio surpresa ouvir essas coisas assim, desse pessoal e coisa. Mas aí o pessoal chega e falava muito bem da Débora, né? Gostavam muito da Débora. A Débora sempre foi aquela pessoa alegre, que daí aquele tia, vamos dizer assim, chega, cumprimentava principalmente as amigas dela, hello, e coisa, então a gente brincava disso aí. Ela sempre falava hello pro pessoal e coisa. Essas pessoas não vieram aqui contar esses fatos. Por que elas não vieram? O senhor acha que tem algum... Eu acho que é receio, né? Acho que é um pouco de medo dele, que eu não sei por que o motivo e coisa. Acho que, sinceramente, eu não sei... Mas acho que bastante por receio. Eu acho que tem medo do que ele pode fazer alguma coisa com...
O senhor disse que muitas pessoas falaram. Ela tinha uma pessoa que era mais próxima dela, que eu nem sei se está aqui, eu não conheço a pessoa, mas era a Tuane, que era a gerente da academia. Essa pessoa estava no velório dela? Eu, sinceramente, eu não me lembro, que foi tanta gente e coisa, sinceramente, eu não sei te dizer, né? Tem um áudio que o seu Alexandro fala com uma figura que ele chama de periquito. O senhor lembra de ter ouvido esse áudio e ter reconhecido a voz dele? Sim. Eu recebi, me mostraram isso daí, então foi no velório. Me lembro desse áudio, aí eu repassei. E o que tem nesse áudio? O que o senhor lembra desse áudio? Parecia, tava premeditando a situação. Vamos ser bem justos aí. Tava premeditando a situação. E esse áudio era anterior à morte? Pelo que dá para entender, era anterior à morte. Perfeito. Tem já vou encerrando, que eu estou me alongando, e a assistente certamente quer perguntar, e a colega. Mas, assim, tem uma situação que é muito intrigante, e eu queria saber como é que o senhor entende essa situação. A Débora restituiu as chaves da casa dos seus pais na véspera. Por que isso? É uma boa pergunta. Essa daí até depois eu comentei. E disse que recuperaria no sábado, né? Tinha, assim, era devolver por uns poucos dias. Exatamente. Por que isso? É uma boa pergunta. Isso a gente achou estranho, essa situação. Porque a Débora... Até eu acho que, se não me engano, eu comentei com a mãe, mas por que depois a gente conversando, por que ela devolveu as chaves e coisas da casa antes ali? Isso daí é uma boa pergunta que acho que daqui a pouco poderia ter uma resposta sobre isso daí. Tendo em conta que ela foi morta por ele depois... O senhor acha, o que o senhor conclui disso? O senhor acredita que ela estivesse... Eu acho que ela tinha medo que ele fizesse alguma coisa com eles. Porque a minha mãe sempre foi uma mulher, ela sempre foi direta de falar as coisas, entendeu? A minha mãe ela não é de rodeios para falar. Ela chega, ela desembucha, ela fala o que tem que falar. E muitas vezes acredito eu que ele não deve ter gostado de muitas coisas que ela fala, né? Tá. Mais uma última pergunta. O senhor esteve no local da morte, o local que ele agrediu ela, pegou ela? O senhor esteve lá na vendinha? Não. Só depois do ocorrido, alguma coisa? Não, nunca. Os seus pais, sim? Também não. A gente não chegou a ir lá. Quem foi resgatar as sacolas dela, as coisas que estavam lá? Foi as amigas e coisa que foram lá, junto com a... Acho que não me lembro, não era delegado, acho que era delegado e mais o inspetor junto. Estava tudo pronto e arrumado para ir embora? Exato, já estava tudo ensacolados e coisa. Estava sendo arrumadas as coisas para mudança, né? Muito obrigada. Alex, só uma complementação, já lhe passo a palavra, doutora Samantha. Apenas para que nós possamos compreender o aspecto econômico da sua família. O senhor coloca o quê? Vocês são uma família, já falou de trabalhadores, vocês são uma família de posses, de riqueza, de dinheiro? Não, a gente não considera isso. A gente é trabalhador. A gente, vamos dizer assim, até o meu pai, ele é um cara formado, que deu aula aqui em Montenegro, no São João, na Escola Técnica de São João ali, que também ele é conhecido bastante pelo pessoal, principalmente da área de elétrica ali. Acho que ele tem a casa deles ali, tem a casa na praia. Acho que ele sempre foi uma pessoa que financeiramente ganhou um pouco bem pelo conhecimento que ele tem. Cara, Viviam em abundância, em fartura, uma família rica? Não, isso não. A faculdade da Débora se pagou com sacrifício, o estudo de vocês? Principalmente o meu pai, acho que ajudou muito, eu pagava a faculdade dela, pelo que eu sempre entendi, coisa. Mas assim, todo mundo trabalhou. A mãe sempre trabalhou e coisa. O meu pai sempre trabalhou, entendeu? Ele trabalhava tanto lá na Frango Sul, na fábrica de empanadas, e dava aula também junto, entendeu? A Débora também sempre trabalhou? A Débora também sempre trabalhou, entendeu? Então, eles sempre ajudaram ela. Tanto a mãe quanto o meu pai. Eu lhe fiz essa pergunta na intenção de lhe perguntar em seguida, na medida em que a sua família, muito embora com toda essa dificuldade, sendo uma família trabalhadora, batalhadora, que sempre conquistou tudo à custa de muito suor, teve a preocupação de contratar uma assistência de acusação para esse plenário de hoje. Eu lhe pergunto, o que a sua família espera
do julgamento de hoje. Está entregando isso para que Deus resolva ou espera algo daqui hoje? Acho que Deus vai resolver lá em cima. É a única coisa que a gente espera, a justiça aqui embaixo. Que a justiça seja feita aqui. Isso não traz a Débora de volta, mas eu lhe pergunto... Não, nunca vai trazer a Débora de volta. Essa intenção que os senhores têm de justiça aqui seria um alento para essa família? É o mínimo. Entendeu? Eu acho que é o mínimo para... Principalmente para os meus pais, velho. Eu acho que... Eles já são... Pessoal, eles já são idosos e coisa. Eu acho que isso daí... A gente só... Cara, só quer justiça, velho. Só isso. Porque... Tá... Todo casal, alguma coisa, se vai ter algum problema, beleza, tudo bem. Mas não justifica tu matar uma pessoa. Qualquer coisa que a gente tiver problemas, alguma coisa, não justifica tu matar uma pessoa. Todo mundo aqui vai ter algum problema com filhos, vai ter problema às vezes com coisa, vai ter o marido vai ter um problema com a mulher vai ter um problema com o marido, alguma coisa, se vai se separar, se não vai se separar, se vai ter um problema com alguma coisa. Mas nada justifica tu matar uma pessoa. Nada justifica. Entendeu? E mais da forma que foi feita, velho, pelo que a gente entendeu, de esgoelar ela. Entendeu? Meu pai, ele disse que não, ele falou pra mim, eu via a Débora tava com a boca aberta e coisa ali, atirado no chão, Alex. Ele me falava. Entendeu? Pô, pelo amor de Deus. Eu não consigo imaginar, eu não consigo botar na minha cabeça, eu não consigo imaginar que nem para eles enxergar aquilo ali. Eu não consigo imaginar isso daí. Entendeu? De eles enxergar ela no chão, olhar, pô, que nem de eles pensar, pô, minha filha no chão. Eu não consigo imaginar o que eles passou na cabeça deles ali. Eu não enxerguei, quando cheguei em Montenegro, já tinham recolhido ela e coisa, e aí a gente foi ver todos os trâmites e toda a situação, e que dia foi difícil, entendeu? Foi difícil. Aí no final, lá no coisa que aí eu me estourei de coisa que eu tive que aguentar muito também por causa deles, que eu tive que segurar a situação, vamos lá, vamos resolver isso, vamos ver aquilo e coisa, de eu lá enxergar, cara, eu nunca imaginei, cara, de chegar e lá no necrotério reconhecer a minha irmã no saco preto, velho. Pelo amor de Deus, e mostrar ela assim. Eu nunca imaginei de querer enxergar isso daí. Entendeu? Pô, tem filho, cara. Olha o que aconteceu. Tem a nossa família foi condenada. Tem a família dele também, cara. Pelo amor de Deus, tá todo. Eu não sei como. Acredito eu que a família dele também está consternada. Tem toda a situação que pode apoiar ele ou não apoiar, não sei. Isso não me interessa. Mas a única coisa que eu acho que a gente tem que esperar aqui, que seja feita aqui hoje, é justiça. É só isso. É justiça. Entendeu? É só isso que a gente espera, no mínimo, que seja feita a justiça. Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia. O senhor comentou que vocês frequentavam a casa no litoral do Seu da Vida, Dona Rosane, certo? Isso. O Alex e a Débora também costumavam frequentar a casa de praia? Quando Natal, essas coisas, quando a gente ia lá, quando eu via eles lá, eles iam lá também. Às vezes, quando passavam o dia lá. E o senhor recorda se eles chegavam a pernoitar, a dormir, posar na casa da praia? Não, esses não dormiam. E por que eles não dormiam? Olha, provavelmente porque ele não queria. Provavelmente isso, acredito eu que ele não queria. Entendeu? Porque eles iam, da vez que a gente foi, da última vez que eles foram no dia, voltaram no mesmo. Depois das coisas do Natal, né? Eles não dormiram, não chegaram a dormir lá. Então, na verdade, vocês costumavam se encontrar em datas especiais, Natal, exatamente. Páscoa. Ou quando eu ia no final, algum final de semana, e coisa lá, na mãe, e aí depois a Débora passava, eles passavam lá, ou às vezes só a Débora. Nestes apoucados encontros, Alex,
O Alexandre costumava conversar com o senhor? Sim, conversava comigo. Algumas vezes estava mais fechado, outras vezes era mais conversador e coisa. E o senhor comentou que a Deb tinha o interesse em constituir família, né? O senhor, em algum momento, ela explanou que tinha o interesse em ter filhos? Que a gente via pela mãe comentava, né? Acho que a mãe falando sempre que queria eu, meus pais, queriam netos de parte dela também, né? Que coisa. Porque aí a gente sempre me cala, falta tu, né? Falta tu. Agora é contigo. Agora é contigo pra dar. Já tem o Arthur, agora é contigo. Aí, tipo, uma vez eu falei com ela, quem sabe logo depois. Mas não aconteceu. E agora, nesses últimos dias, tá? Antes do dia 26 de janeiro de 2024, o senhor chegou a perceber alguma atitude um pouco agressiva dele, ele tentando fazer com que a Débora não conversasse, não explanasse alguma conversa com vocês, ou até mesmo não deixava ela sair sozinha com o pai ou com a mãe, sempre junto, ou não? Eu não, lá da última vez que acho que a gente tinha se visto, se não me engano, foi na praia, coisa, lá no dia 20 de dezembro. Aí, como eu tive que dar atenção bastante para meus pais, eu não cheguei a notar muito isso daí. Sinceramente, eu não cheguei a notar. Mas a gente via que a Débora estava diferente. Eu acho que depois, quando eu ouvi da mãe falando, não conta para a Débora que eu te falei. Ela tá se separando e coisa, mas depois ela vai falar o motivo, porquê da separação. Até que eu entendi. Por isso, aí me veio, por isso que ela estava mais diferente, já mais, vamos dizer assim, tu não via que estava com nenhum casal normal, né? Certo. E o senhor acredita que ela não queria que contasse que ela estava querendo divorciar-se do Alex por medo de alguma retaliação? Provavelmente. Eu não sei o que acontecia com ela e com ele, os dois íntimos, né? Na parte de intimidade que eu digo, na casa deles, alguma coisa. Mas isso eu achei estranho. Também achei um pouco estranho isso daí, de querer contar uma coisa. O que será que ela quer? Até depois a gente ficava conversando com a mãe, o que será que ela quer contar depois ali? Só que a gente nunca ficou sabendo, né? E o senhor soube, antes de ele ter um relacionamento com a Débora, se ele tinha algum perfil agressivo, qual era o trabalho que ele tinha? Do trabalho, de relacionamento anterior dele, assim, eu sinceramente eu não fiquei. Eu sei que ele era. Não sei se ele era casado ou tinha alguma coisa. Eu sei que ele teve filhos com uma outra pessoa, com outra mulher, ele já era coisa. Mas de agressivo e coisa, eu não fiquei sabendo se realmente ele tinha sido com a outra pessoa. Isso, sinceramente, eu não. O senhor recorda se a Débora, quando iniciou o relacionamento com ele, ela tinha em média 16, 17 anos? Eu 30, 20, eu acho que é por aí, 18. Eu não me lembro agora a idade correta. Sinceramente, eu não me lembro a idade correta. Sei que já estavam juntos, acho, com mais de 10 anos. Coisa. Certo. Sem mais, Excelência. Muito obrigada, Alex. Defesa. Sim. Tá ligado aqui. Tá ligado? Ele tá sempre ligado. Eu acho que tá sempre ligado, doutor. Deixa eu falar mais perto. Bom dia, Alex. Bom dia. É a primeira vez que eu estou me dirigindo a ti, então eu queria prestar primeiro meus sentimentos. Tá? Obrigado. Alex, com relação... Eu vou fazer algumas perguntas referente a Débora e também com relação ao relacionamento. Tu tomou conhecimento que em determinado período do relacionamento deles houve uma terceira pessoa junto? Não. Uma mulher chamada Cassiane? Não, isso daí eu não cheguei a ficar sabendo. Nunca conversou com os teus pais? Nunca eles comentaram contigo alguma preocupação, alguma insatisfação a respeito da Débora estar se relacionando com o Alexandre e com uma terceira pessoa? Não, isso não.
nem depois que o fato aconteceu, nem depois da morte dela, tu tomou conhecimento disso? Depois da morte dela, acho que teve, vamos dizer assim, a palavra... Eu acho que teve, vamos dizer, principalmente lá no velório e coisa, parece que, não sei se ele tava se tinha uma outra mulher, alguma coisa assim. O pessoal comentou lá só que eu não me lembro que era tanta gente conversando que eu sinceramente não sei. Mas antes de situações anteriores, daí eu nunca fiquei... É uma surpresa, seria uma surpresa isso. Exatamente. Seria uma surpresa. Tá bom. Me diga uma coisa, Alex. Com relação justamente a essa questão do velório, né, das pessoas que estavam lá e muita coisa me parece que o senhor ouviu lá. O senhor conseguiria, eu sei que é difícil, mas declinar para a gente, nos informar o nome dessas pessoas? Não, eu não... vamos dizer assim, uma grande maioria eu não conheço. Porque o senhor não... acho que era mais de convívio deles e coisa ali, né? Tá bem. Entendeu? O senhor não sabe porque eu tinha que dar mais atenção, principalmente para a mãe e pro meu pai e coisa ali. E, vamos dizer assim, eu não sei se já passou por uma situação de parente. Já. Tu tem toda aquela situação de dar volta e coisa que... E o senhor chegou a morar aqui em Montenegro? Morei, trabalhei aqui na Fragosul, na fábrica de rações aqui. Saiu daqui? Fui morar em Santa Cruz do Sul. Que época? Mais ou menos. Acho que mais de 15 anos, eu acho, se não me engano. Mais de 15 anos. Se não me engano, acho que... Aí, pelo que eu entendi, o senhor vinha 15 anos, em média aqui uma vez por mês, é isso? Para ver seus pais? Isso. E nessas oportunidades que o senhor vinha, era geralmente final de semana? Ou era dia Final de semana. Final de semana. E se eu não estou enganado, o senhor disse que nessas oportunidades o senhor, invariavelmente ou quase sempre, encontrava a Débora. Exatamente, ela dava uma passada e coisa para dar um oi. Dava um oi, né? O Alex estava junto? Algumas vezes sim. E algumas vezes ele não estava? Ela ia sozinha lá? Sim. Sim. Ver o seu pai, ver a sua mãe, é isso? Tomar um Exatamente. café, te ver. Lá na praia, né? Acho que o teu pai, o seu Davi, né? Eu vou chamar ele de pai porque é assim que tu te reporta ele, né? O teu pai, ele tem uma casa, algo na praia, é isso? Sim. Qual praia? Imbé. Há muitos anos? Faz acho que uns 2 anos, que acho que ele adquiriu lá, construiu. Uns 2 anos, eu acredito que é mais ou menos isso aí. É recente, então? É recente. E eles ficavam bastante tempo lá, nesse período? Eles, depois eles iam, ficavam alguns dias, depois ficavam em Montenegro, agora ficavam alguns dias lá também. Sim, mas não é assim aquela casa da praia que tu vai mais no verão. Eles utilizavam... Isso, durante o inverno também. Principalmente agora, depois da situação, eles utilizaram mais ainda. Eles estavam aposentados, eles trabalhavam nesse período? Sim, agora não me recordo se o meu pai ainda estava dando aula no São João ainda. Ele tinha parado na Fragosul ali. E acho não sei, e depois ele deu aula ainda um pouco no São João ali. Tá. E aí depois ele para descansar um pouco também, coisa e resolveu parar, mas acho que não faz muito. Me diga uma coisa, Alex, e com relação assim a essa casa da praia, o senhor frequentava lá? Sim, eu frequento quando dá, como a gente trabalha, eu moro bem mais longe, então eu vou mais em datas mais assim, prolongadas, né? Feriado. Porque do causa do trabalho, né? E nessas oportunidades o senhor encontrava a Débora lá? Algumas vezes que sim. Ela chegaram até do Natal, foi. E da outra vez ali, aí eles estavam ainda construindo e estava toda ajeitando e coisa. Então, que depois que a gente começou... Quando o senhor fala no Natal, o senhor fala o último Natal, Natal de 23 ali. Exatamente. E nessa ocasião, o Alexandre, ele estava lá? Nesse, sim. Tá. Então, assim, os encontros que o senhor tinha com a Débora e com o Alexandre na praia, pelo que eu entendi, não foram muitos. Não, nesse daqui não. Aí teve só a situação de outra, quando não tinha ainda
A casa na praia lá tinha alugado aí. Aí o senhor fez referência que o estilo de vida deles era diferente dos seus, do seu exatamente. Seu estilo de vida, né? Que eu digo estilo de vida, que eu digo vamos dizer assim, eles eram de festas, isso que eu queria lhe perguntar. A gente eu e a minha esposa já são mais caseiros, então um estilo de vida diferente, né? Lá na praia, o senhor tem conhecimento se eles frequentavam casas noturnas, festas? Eu sempre ouvia falar que eles iam bastante para, acho que Santa Catarina, eu sei que iam para cima lá para e coisa que o senhor recorda, já conversou com a Débora ou tomou conhecimento que estilo de festas eram essas? Músicas assim, eletrônica, sertaneja. O senhor sabe? O senhor tem conhecimento disso? Eu acho que foi mais, de música eletrônica. Mas eu nunca cheguei a perguntar muito, como é que é a festa e coisa, porque a gente não conversava. Tu não conversava muito com a Débora? Como é que era a festa? Que horas iniciava, que horas terminava, o que eles faziam? Sinceramente, eu não chegava a perguntar isso para ela. Sim. O senhor tem conhecimento, ou tomou conhecimento, se o casal ou algum deles fazia uso de alguma substância ilícita? Não, sinceramente, não. Eu só fiquei sabendo de coisa quando ele assassinou a Débora, disse que usou provavelmente cocaína, não sei se foi isso que ele usou e coisa. Antes do... Não, antes não. E com relação à utilização de esses anabolizantes que a pessoa usa para ter um desempenho melhor no treino, para ficar mais forte, o senhor tem conhecimento se algum deles fazia uso disso? Não, sinceramente não. Agora, isso não. Até isso daí eu nunca cheguei a conversar com ela sobre isso daí. Nunca também perguntei para ela, e nem nunca perguntei para ele se usavam ou não. Porque isso daí acho que é de cada um, né? Sim. O senhor também fez referência falando da sua irmã, né? Que ela era uma menina dinâmica, né? Pelo que entendi, expansiva e tal. O senhor acompanhava ela nas redes sociais? Facebook, eu não sou um cara muito de rede social, entendeu? Eu sou, vamos dizer assim, um pouquinho, vamos falar assim, padrão antigo, coisa. Eu tenho ali um Facebook, eu tenho um WhatsApp que eu uso porque trabalho ou se comunicar com pessoas. Mas assim, eu sei que ela tinha coisa do Instagram, eu sei que ela fazia vídeos depois ali em termos de exercícios físicos e tudo ali, né? Para divulgar e coisa. O senhor chegou a olhar algum desses vídeos? Um que outro vídeo, sim. Eu não sou um cara muito da academia, a gente era totalmente, vamos dizer assim, diferente. Ela já é uma pessoa mais ativa, eu já sou mais... E nesses vídeos que o senhor olhou, como é que a Débora aparecia nesses vídeos? Assim, o que ela fazia, a roupa que ela utilizava, o senhor recorda? Eu acho que é mais a roupa que eu me lembro, assim, o vídeo que eu me lembro que eu vi assim dela e tudo ali, é roupa de academia. Eu acho que geralmente que as mulheres usam. Sim. Tinham vídeos dela dançando, alguma coisa? Não, que eu vi de vídeo ela falando referente a exercício físico e coisa. Isso daí que eu vi de exercício físico. Que eu vi da... O senhor acessava qual rede social dela? O Facebook ou o Instagram ou ambas? Facebook, e aí alguma coisa saber se é compartilhada ali junto com coisa do Instagram, né? Que compartilha. Né? Até no meu Instagram é pouca coisa que eu não sou muito de rede social, essas coisas. Tá. O senhor alguma vez, a Débora, ou o senhor tomou conhecimento que o Alexandro tenha proibido, que ele não gostava, que ele se manifestasse contra essas publicações que ela fazia nas redes sociais? Se o senhor tem conhecimento? Não, eu assim não cheguei a ouvir de parte dele, nem dela, nem dele. Só vou esperar isso.
Agora eu vou perguntar aqui para o senhor Alex, um pouco do réu, tá? O seu conhecimento do réu, do Alexandro, é a partir do momento que ele começa a se relacionar com a sua irmã, correto? Sim. E dentro deste contexto que o senhor já falou agora, aqueles encontros mensais, aqueles encontros na praia, de família, algum outro momento, assim, o senhor em algum momento desse período que ela se relacionou com o Alex, o senhor foi em algum evento, apenas o senhor, sei lá, e o Alex, vamos assistir, são cunhados, um jogo de futebol, enfim. Não, nunca fomos. O Alex era uma pessoa que ele confidenciava, não sei se é bem o termo, mas que ele contava coisas para o senhor da vida dele. Não. Alguma vez ele contou a história da vida dele para o senhor? Para mim, não. Não, sobre isso daí, não. A gente sempre conversou de cotidiano um pouco, né? Se encontrava lá, falava um pouco de carro, alguma coisa. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta, senhor Alex. O senhor disse aqui que a sua esposa é mais sensitiva. Isso. Como é que é o nome da sua esposa? Luciana. A Luciana. E que a Luciana, o senhor usou a expressão que ela sentiu uma aura, não sei se o senhor não chegou a complementar o que seria, né? Mas o senhor poderia... Cara, como é que eu posso te falar? Ela, vamos dizer assim, a Luciana ela é bastante espontânea. Se ela gosta ou não gosta, ela... Tu já vê, já percebe. Exatamente. Ela deixa bem claro, gostei de ti, não gostei de ti. Exatamente. E do Alex, o que tu percebias? Vamos dizer assim, ela respeitava o que a Débora tinha escolhido. Mas ela não... Não. A gente era... lá, cumprimentava e coisa. Como ele também já foi lá em casa, tudo, coisa, aniversário da tua, ou outras situações. Tá. E o Alex, o senhor tem conhecimento se ele conversou com a Luciana, se ele contou algumas particularidades da vida dele? Não. Isso não. Isso eu tenho quase certeza, acho que não. Que acho que não. Tá, então assim então quando ela disse pro senhor assim que ela sentia uma aura, sei lá, pesada, algo ruim, assim, a gente conversava que nem, eu acho que de casal a gente conversa. E aí sei, mas ela eu não sinto, ela falava. É uma sensação, mas isso que eu queria para deixar claro, assim, ela trazia fatos assim, ó. Olha só, não simpatizo muito com esse namorado da tua irmã, porque eu vi determinada situação que aconteceu ontem. Entendeu? Algo assim ela disse em algum momento pro senhor? Não me recordo, sinceramente, eu não me recordo ela ter falado. Aí o senhor disse o seguinte, que aparentemente o senhor achava que o réu era um cara tranquilo, né? Que não parecia ser possessivo. Foi o que o senhor... Aí o senhor disse o seguinte, o senhor ouviu muita coisa lá no velório, trouxeram muitas informações aí para o senhor, né? Por que o senhor fala que o senhor tinha a impressão, assim, que o réu parecia ser uma pessoa tranquila e que não parecia ser esse homem, né? E depois falaram para o senhor, assim, um cara possessivo. Cara, na nossa frente lá, ele era, vamos dizer assim, apesar de ser fechado e coisa, não demonstrou do que era capaz e coisa de fazer, entendeu? Até porque eu nunca tive muitas informações referente à vida dele, nunca fui também atrás, porque... Claro. O senhor nunca viu, então, assim, ele destratar a sua irmã, levantar a voz com a sua irmã... É isso? Não, na minha frente não. Na minha frente na sua frente. Tá. E o seu pai e a sua mãe, em algum momento contaram isso pro senhor? Olha... Não chegaram a contar. Até se chegar... Antes do fato? Não chegaram... Acho que não chegaram a me comentar. Que eu me lembre, não. Sinceramente, eu não me lembro. Tá.
Essa academia Coliseu e depois a academia Forfeit, o senhor em algum momento frequentou essas academias? Eu não... O senhor frequentou essa academia? Olha, só se for, teve uma academia, eu não me lembro o nome, mas isso foi... Sim. Muito, quando eu ainda trabalhava aqui em Montenegro. Convívio nessas academias, especialmente a mais recente, a Forfeit, com o réu e a Débora, o senhor tinha? Não, nunca. Nem da Débora, nem onde a Débora trabalhou, de academias e coisas que ela frequentou, nem ele, não tive convívio. Tá. E o senhor, então, portanto, não sabia como é que era a rotina deles lá dentro, que horas eles chegavam, eles não comentavam isso com o senhor? A gente chega a tal hora, sai tal hora. Não, para mim nunca chegaram a comentar. Nunca chegaram a comentar. Aí foi perguntado também para o senhor a respeito da atividade, da renda, do meio de vida do Alex. O senhor tem conhecimento se ele prestava algum serviço, né, de personal dentro dessa academia, mesmo não tendo formação nenhuma, assim? Não, sinceramente eu não... Não tem conhecimento? Não tenho conhecimento. Eu sei que ela dava aula, na academia ele estava junto lá. Tá. Mas não sei se ele dava aula lá junto ou não, alguma coisa, sinceramente eu não sei. Alguma vez a Débora, conversando com o senhor, disse, tá pesado para mim financeiramente a minha vida, porque enfim, o Alex não trabalha e eu preciso sustentar a casa, preciso sustentar o Alex. Alguma vez ela comentou isso com o senhor? Pra mim, não. Pra mim, ela não chegou a comentar. Até porque meus pais muito ajudou. Sim. Ajudaram bastante. Eu digo eles, porque no momento que eles estavam juntos, eles ajudavam bastante. Ajudamos. A mãe comprou bastante coisa pra ela. Tá. Me diga uma coisa. O senhor tem conhecimento que em determinado período o Alex trabalhou na Corsã? Isso eu vi, sim. Isso eu vi que ele... Tu via? Ouvi. Ouviu? Ouvi. Antes do fato ou depois? Antes do fato. Antes do fato. Que ele trabalhou, acho que Corsã, não sei do que era, mas eu sei que... Uma vez a mãe me comentou, parece que ele trabalhava na Corsã, alguma coisa assim. As filhas do Alex, a Alexia e a Jéssica, o senhor conhecia? Não. Fui conhecer depois do ocorrido, com situações de encontro, assim, aqui fora e coisa. Eu não conheci elas. E nunca conversou com elas? Nunca cheguei a conversar com elas. Nunca com nenhuma das duas. Tá. Com a família dele. Sinceramente, com a família dele, acho que não cheguei a conversar com ninguém. Tá. E o senhor tem conhecimento se as filhas ou alguma das filhas frequentava a academia junto com a Débora e o Alex? Não, sinceramente não. Essa informação eu não sei mesmo. Não tem conhecimento. Tá. Essa casa que eles moravam, o senhor sabe de quem era essa casa? Como é que era? Que eu saiba, já era dele já de outro. Aí ela foi morar com ele. Já era uma casa dele. Me diga uma coisa agora com relação ali ao local ali onde seus pais, não sei se moram ainda. Sim, mora ali. Onde o Alex deixou o corpo da Débora, sabe? Exatamente. Aquilo ali era uma rua sem saída? Uma rua sem saída. Uma sem saída. E o espaço ali dentro, como é que era? A rua em si era uma rua larga, rua estreita? Cara, é o tamanho de uma rua normal. Ela não é estreita, é larga. Só ela é uma rua sem saída. Comparada com a que tem aqui na frente do foro. Parecida. Tinha casas dos dois lados? Tem casa dos dois lados. Aí também o senhor disse aqui que muita gente falou coisas pro senhor, o senhor tomou conhecimento, e que essas pessoas, que o senhor disse, eu não sei porquê, eu não sei o que ele andou fazendo, essas pessoas não, por medo, não vieram. O senhor passou o nome dessas pessoas para a advogada da família?
Não cheguei a perguntar também o nome na hora, assim, na hora da situação ali. Era bastante gente, bastante pessoas lá. E aí um comentava e alguma coisa. Eu tava com a minha cabeça voltada para os assuntos referente à parte do funeral da minha irmã. Então, não perguntei o nome das pessoas. Não. Eu digo, mas depois, assim, ao longo do processo, o senhor veio aqui no foro prestar depoimento. O senhor não recorda de algum momento nesse período que passou do senhor ter procurado a advogada da família, ou o próprio Ministério Público? Olha, uma pessoa me disse tal coisa, enfim, o senhor recorda de ter feito esse... Não, eu não fiz isso. Não fez isso. O senhor ouviu algum comentário a respeito do porquê que a Débora queria se separar? Assim, o senhor ouviu algum comentário a respeito de infidelidade? Eu ouvi acho que depois ali da situação ali da coisa lá, que poderia ter por causa desse tipo de situação. E aí, então, por isso que a gente está até hoje em dúvida do que ela queria conversar com a família, com nós. Depois que tiver na saída, depois eu vou conversar com vocês e explicar o que aconteceu. Porque, pelo que eu entendi, ela contou, né? Eu não sei se ela tinha receio de alguma coisa. Sim, ela contou que ia separar e teria dito que... Acho que isso é nada. O que eu me lembro, ela tinha conversado com a mãe, com meus pais ali, referente a coisa da separação e tudo. E aí meus pais viram com ela um apartamento para lá se mudar e ajudar também para aluguel e tudo, e ajudar também na situação de pegar as coisas lá, vamos dizer assim, as coisas dela e tudo. E aí um dia antes o meu pai conversou com ele, que ele pode, com certeza ele pode confirmar isso daí, referente a isso daí. Mas o motivo ela contaria, pelo que eu entendi, depois? Depois, exatamente. Ela ia chegar e depois ela falar o motivo. E o que o senhor ouviu o comentário depois que teria um assunto referente à infidelidade dele ou dela? Dele. Exato. Dele. O senhor ouviu algum detalhe, assim, se ela teria descoberto, teria flagrado ele com uma outra pessoa, teria visto algum vídeo, alguma conversa? Não, eu não vi assim detalhes. Detalhes não, só vi isso de comentários referente à infidelidade. Infidelidade, sim. Na semana ali, né, que aconteceu, que a Débora morreu, tá? O senhor, naquela semana, presumo que o senhor estava na sua cidade lá fazendo... Exatamente. Durante aquela semana, o senhor manteve algum contato por telefone com a Débora ou com os seus pais? A mãe me mandava mensagem. A mãe mandou mensagem dizendo como a Débora vai se separar e coisa. Que nem a gente chamava o grandão, né? Vai se separar do grandão e coisa. E tudo bem, não. Isso é a escolha dela, tranquilo. E aí... Tá, não, o senhor prossiga, por favor. E aí ela tinha comentado durante a semana ali vou ajudar ela, a mãe vou ajudar ela a ajeitar as coisas, tudo. Tá. E me diga uma coisa, o senhor tem conhecimento se naquela semana ele e a Débora, se eles foram juntos na academia? Eu, sinceramente, não sei te dizer. O senhor tem conhecimento se eles mantiveram uma rotina normal deles ou houve uma alteração na rotina? Também não sei te dizer isso daí, sinceramente. O senhor tem conhecimento se naquela semana a Débora, por alguma noite, dormiu fora de casa? Também não sei te dizer. Eu não vi... Não me lembro de ter ouvido falar nada disso aí, naquela semana. Naquela semana. Bem, da minha parte era isso. Não sei se o meu colega tem algum questionamento, mas eu lhe agradeço, tá, Alex? Obrigado. Obrigado.
Alex, bom dia. Bom dia. De início eu quero externar aqui o meu respeito, meus sentimentos a ti, teus pais, a teu pai, tua mãe e a memória da tua irmã. Tá? A dor de vocês não me é indiferente. Eu tenho poucas perguntas, já te perguntaram bastante. Em relação a essa questão que tu falaste, que a Débora no final do ano ela estava um pouco diferente, né? Tu sentiu ela diferente. Chegou a conversar com ela, perguntar o que aconteceu, o que está acontecendo? Não, eu não cheguei a perguntar. Eu só vi que a gente viu, eu mesmo, conversando, depois, a gente viu que ela estava, vamos dizer assim, bem mais xoxa, tu viu que ela estava mais... Estava mais triste? Exatamente. Vamos dizer, tu viu que ela não era aquela Débora de alegre, sempre. feliz. Exatamente. Ela estava mais... Sobre essa questão da casa da praia, de eles não dormirem na casa, alguma vez tu perguntou para a Débora? Porque às vezes é normal, por que não dorme aqui? Por que vocês vão sair? Né? Perguntou alguma vez? Meus pais sempre, quando eu ia lá, fica coisa. Aí eles falavam que não, tinha um motivo disso, um motivo daquilo. E o que é o motivo disso? E eu nunca cheguei a perguntar porque, vamos dizer, não sou muito de me meter lá. Sim. Cada um tem as situações e coisas, se querem ficar ou não. E tu sabe dizer qual é o motivo disso, qual é o motivo daquilo? O que era? O que eles diziam? Às vezes era a situação que a Débora tinha que estudar, ou tinha não sei o que do trabalho, alguma coisa assim. Tá bem. Eu não tenho mais perguntas, tá? Muito obrigado. Eu não tenho perguntas. Alguns jurados têm perguntas, aí pode fazer por escrito. Não? Muito obrigada, o senhor está dispensado.